Bom dia, irmãos e irmãs. Vocês estão felizes de estar na igreja hoje? Eu já sou adventista há 30 anos. E hoje eu quero levar vocês através da Avenida das Lembranças. Eu tenho um artigo aqui que foi escrito por ninguém mais senão C.D. Brooks. De fato, ele é um dos meus pregadores favoritos. E ele diz: eu quero a minha igreja de volta. E essa frase soa tão bem, eu quero a minha igreja de volta. Entre nós há alguns que parecem cansados da nossa mensagem, entediados com ela. Há um clamor por uma coisa nova, diferente. Alguns dizem que querem uma mensagem moderna, apropriada para os jovens. Isso parece que se encaixa muito bem na profecia de Malaquias, capítulo 4, quando a profecia vier imediatamente antes do dia terrível. A Bíblia diz que os corações dos pais e dos filhos se volverão. Não seremos divididos pela idade e pelas gerações. Parece que o C.D. Brooks estava enfrentando um problema. Ele diz: não há disciplina, não há cuidado. Ele está dizendo que o racionalismo é um ídolo. E tudo começou com René Descartes. E hoje, parece que virou uma maldição crescente. E a cultura? Será que devemos falar sobre cultura? E ele fala sobre roupas, estilo de adoração, música, e sobre todas essas questões. Mas ele fica repetindo: eu quero a minha igreja de volta. Eu queria estar de volta àquela igreja. Eu queria estar de volta à igreja na qual a religião tradicional reinava. Nós éramos conhecidos pela música clássica, dignificante, carinhosa, tocante. Eu quero a minha igreja de volta. E ele lamenta o estado da igreja. E ele cita um pequeno poema que diz o seguinte: embora os tempos venham e vão, e as mudanças ocorram na terra, as dinastias e os impérios venham e vão, apesar disso tudo, uma palavra para o sábio: a verdade nunca morre. E então ele diz: mas não há mudança. Há 50 anos eu me uni a esta igreja. E agora eu fui educado, iluminado, eu tenho mais experiência. Eu estou pronto para me aposentar, e ele já se aposentou. E, no entanto, nada mudou. A lei de Deus ainda é a transcrição de seu caráter. É elevada demais para nós. É por isso que ele nos deu uma escada. O santuário ainda está no céu. Ele não vai ser transportado para outro lugar. O homem ainda nasce no pecado e ainda peca contra o Espírito Santo. E ele diz: nós precisamos de um reavivamento, precisamos voltar às origens. Eu quero a minha igreja de volta. E eu quero falar um pouquinho sobre essa questão. Ele escreveu um livrinho muito bom, intitulado A Separação do Mundo. De fato, o autor é um tal de Charles H. Watson, presidente da Associação Geral da Igreja Adventista do Sétimo Dia, de 1930 a 1936. Isso é tudo coisa velha, perceberam? Coisa velha. Puxa vida, vocês sabiam que o Evangelho tem 2000 anos de idade? De fato, mais. E Watson está aqui falando à Conferência Geral. E ele diz o seguinte: o homem, de sua própria vontade, eliminou os fundamentos. Mas o fato de o homem eliminá-las não destruiu os fundamentos. Esses fundamentos são a vontade de Deus, a essência de toda a verdade. Ou nós construímos sobre esses fundamentos, ou construímos sobre a areia.
E então ele lamenta a triste história da jornada dos filhos de Deus na história. Tudo começou de forma tão maravilhosa com Adão e Eva, toda aquela inocência do jardim do Éden. Mas eles foram enganados pela serpente. E o homem caiu do seu estado elevado. E no fim houve derramamento de sangue, lágrimas, sofrimento e a destruição por meio do dilúvio. Será que Deus fracassou? Ele ainda tinha uma família com ele, eles não eram perfeitos. Mas ele pôde começar tudo de novo com eles. Mas demorou quanto tempo para eles capitularem de novo? E Nimrod se tornou um guerreiro poderoso, e ele lutou contra o Senhor, e a história nos conta o resto. No final, Deus chamou Abraão e os filhos de Israel para serem os representantes de Deus neste planeta. Mas quão terrível foi o fracasso deles. Tremendo fracasso. Eles saíam com resmungos em vez de gritos. E então Deus suscitou a igreja. Ele suscitou a sua igreja neste planeta. E eles saíram com um grito de guerra e pregaram o Evangelho. Mas Paulo já lamentava na sua época. Havia forças em operação para subjugar a mensagem. E então a igreja entrou num período histórico chamado de período das trevas. Porque a igreja começou a buscar o mundo, começou a buscar o favor do mundo, e se tornou mais importante estar entre os reis e com personalidades mundanas do que estar com Deus. E por isso Deus suscitou a reforma. E Deus chamou reformadores, e eles saíram pelo mundo pregando o Evangelho, que Jesus Cristo é o Salvador deste mundo, que não há rei senão Jesus. Mas a reforma perdeu o seu ímpeto, até colocar o rabo entre as pernas e ficar à deriva, à deriva, à deriva, à deriva, à deriva, de volta para Roma. Aí Deus suscitou um remanescente. E Deus disse ao remanescente: preguem a mensagem, toquem a trombeta com a mensagem clara para o mundo, restaurem o Evangelho eterno. Saí dela, povo meu. Então ele lamenta. O presidente Watson, o presidente da Conferência Geral. E ele disse: será que vamos sair com os que resmungam? Vamos sair com os que resmungam? Vamos fracassar terrivelmente? Presenciaremos o maior fracasso que já foi testemunhado em todo o universo? A mensagem que nos tornou remanescente requer que nos separemos do mundo. Por quê? Porque, do contrário, vamos experimentar o pior fracasso que o nosso povo já experimentou. Preste atenção na declaração de Deus. Saí dela, povo meu, para que não recaiam sobre vós as suas pragas. Só há uma linha de medição. Só há uma verdade. E o ensino claro e simples do Evangelho é que o homem só pode entrar na vida pela morte. Ele precisa morrer para o mundo para que possa viver para Deus. E parece que esse presidente sabia muito bem qual era o status quo. Irmãos, meu coração me diz que temos uma grande necessidade. Grande demais para ser satisfeita com qualquer coisa que o mundo tenha a nos oferecer. Precisamos ir até a fonte de socorro, que é mais elevada do que o mundo. Que apelo apaixonado. Faz tanto tempo. E eu fiquei intrigado pelas palavras dele. Era 1930. Não havia coisas como televisão, nada parecido. Mas ele continua dizendo: é isso que precisamos fazer.
Devemos ser exemplos de vida simples, de economia, de consagração, de sacrifício. Nossos lares deveriam ser os modelos da comunidade. E, em segundo lugar, nossos obreiros deveriam se tornar exemplos no relacionamento social. Jamais deveriam permitir, em sua presença, ou de qualquer outra forma, coisas como frequência ao teatro ou ao cinema, ou jogos de beisebol que são comercializados. Puxa vida, o que há de errado com esse presidente? Os outros esportes profissionais, as festas mundanas. Então, ponto número 3, ele diz que aquele que prega o Evangelho não deve fazer parte da política. A sua obra é para com o mundo inteiro. Ele tem que ficar distante dos preconceitos sociais. Não deve participar de greves ou animosidades nacionais. O servo de Deus não deve entrar em confrontações, mas deve ser gentil para com todas as pessoas. Paciente, manso, disposto a ensinar, instruindo até aqueles que se opõem. Os nossos obreiros deveriam ensinar e exemplificar na sua vida os princípios de saúde. E ele então faz uma lista. Deveríamos ser exemplo da guarda do sábado. Deveríamos ser um exemplo na forma de vestir. E então ele lamenta até aquilo que aparecia no rádio. Imaginem como ele se sentiria hoje. O representante verdadeiro de Cristo deve escolher com muito cuidado aquilo que se toca no rádio. Ele não deveria gastar tempo ouvindo os comediantes populares no rádio, pessoas que enaltecem os vícios do caráter. E no próximo ponto ele diz que as normas que regulamentam o relacionamento entre homem e mulher deveriam ser caracterizadas pela modéstia cristã e a dignidade. Cordialidade, sim, mas não familiaridade. Uma pureza de linguagem que não condescende com a vulgaridade. E então ele afirma, nós precisamos de reavivamento, de reavivamento. Nós precisamos de reavivamento. Agora, eu só sou adventista há 30 anos. E há 30 anos, quando eu entrei para a igreja, essa igreja ainda era o remanescente. O remanescente de Deus, o remanescente que estava sendo juntado de todas as igrejas, o remanescente que iria proclamar as 3 mensagens angélicas para a glória de Deus. Um povo especial, peculiar, diferente de todos os outros povos, um tesouro especial. E eu me lembro de forma tão distinta que todo mundo acreditava que Deus havia criado o mundo em 6 dias. Puxa vida, 6 dias? Ninguém discutia com respeito a este aspecto. Em 6 dias havia criado os céus e a terra. E ele era o Salvador e estava ministrando no santuário celestial. E ele tinha entrado no Santíssimo em 1844. Desde então, o movimento do Ford tirou Jesus dali. E agora pensam que o santuário se desintegrou no céu. Ou talvez que tenha caído do céu. Mas C.D. Brooks diz que o santuário ainda está lá, mesmo que as pessoas queiram removê-lo, tirando-o do seu alicerce. A verdade é a verdade. Há 30 anos, quando você entrava numa igreja adventista do 7º dia, todo mundo sabia quem era. A mulher sabia que era mulher e o homem sabia que era homem. Mas hoje há tanta confusão. E hoje, projetos com o intuito de unir a todos. Sim, hoje há projetos que querem unir a todos. Bem, naqueles dias, havia projetos de separação do mundo. Parece que tudo virou de ponta cabeça, as coisas estão estranhas. O que aconteceu com a nossa igreja? Será que a verdade mudou? Ou foi a nossa atitude que mudou?
Eu leio Provérbios capítulo 7, uma parte que talvez possa ser interpretada de formas diferentes. Capítulo 7, verso 1. Meu filho, guarda as minhas palavras e observa os meus mandamentos. Lembram quando Jesus disse que os seus mandamentos não são um fardo? Ele diz, o meu jugo é fácil, o meu jugo é leve. Algumas pessoas dizem que quando Jesus era carpinteiro, que talvez ele tenha fabricado jugos. Jugos muito leves, bem feitos para os bois. Se Jesus se importava com os bois, quanto mais ele não se importaria conosco. Mas veja um toque pessoal. Meu filho, guarda as minhas palavras e observa os meus mandamentos. Observa os meus mandamentos e vive. Amarra-os aos teus dedos, escreve-os nas tábuas do teu coração. Dize para a sabedoria, tu és a minha irmã, e chama a compreensão de tua parente. E a conclusão de Salomão a respeito da natureza da sabedoria pode ser resumida a temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. E aí está o bastião que Deus criou para o seu remanescente. Ele os separou do mundo. E para isso ele usou o sábado como se fosse uma faca. E ele os trouxe à comunhão consigo, para que nós reconhecêssemos a nossa origem, porque só quando reconhecemos a nossa origem é que podemos saber qual é o nosso destino. E por isso ele nos chamou do mundo, para fazermos parte do seu remanescente. Era nisso que todo mundo acreditava há 30 anos, quando eu entrei para a igreja. Hoje há movimentos que dizem, não, nós ainda somos o remanescente, mas somos a cola. Nós não mais separamos, nós colamos. Nós temos a capacidade de colar todo mundo, porque temos a capacidade de alcançar a todos, porque temos a lei, temos Jesus, nós temos a saúde, nós temos todas estas coisas, nós somos a cola. A Bíblia diz para sair e se separar, para ser cola. Então, onde está a sabedoria, Salomão? Provérbios 7:5 diz, para te afastar da mulher estranha, da estranha que te bajula com as palavras, pois pela janela da minha casa eu contemplei o exterior e discerni entre os jovens, outros jovens vazios de entendimento. Ele está lá na casa dele. Onde fica a casa dele? É a igreja dele. Ele está na casa dele, na igreja de Deus. Ele olha e percebe que alguns estão se desviando e são vazios de entendimento. Quem são essas pessoas sem entendimento, comparadas com aqueles que têm entendimento? Daniel capítulo 12, versículo 3. E os sábios brilharão como a luz do firmamento. E aqueles que levarem muitos à justiça, como as estrelas para todo sempre. Mas tu, Daniel, fecha as palavras e sela o livro até o tempo do fim. E muitos correrão de um lado para o outro, e o conhecimento aumentará. Muitos serão purificados, e serão embranquecidos e testados. Mas os ímpios continuarão a ser ímpios, e nenhum ímpio compreenderá. Mas os sábios compreenderão. E nós acabamos de ler que os sábios têm os mandamentos de Deus no seu coração. E eles estabeleceram uma diferença entre o mundo e o povo de Deus. O povo de Deus é chamado para ser luz. Uma luz especial para o mundo. Mas se nós não formos diferentes, então o mundo, se nós não parecermos diferentes, como é que as pessoas serão atraídas a esta verdade? Provérbios 7, verso 8. Passando pela rua perto de uma esquina, ele seguiu o caminho até sua casa.
Então ele saiu da sua casa e ele foi para a casa dela. A Bíblia usa esse símbolo. A mulher pura e a mulher apóstata. Aqui está falando sobre a igreja. Será que nós estamos à deriva em direção à casa dela? No ocaso, ao anoitecer, na noite negra e escura, ela sempre trabalha nas trevas. Ela é sempre clandestina. E o que a luz tem em comum com as trevas? Por que os homens se sentem atraídos pela escuridão? E eis que se encontra com uma mulher, vestida como prostituta. Agora, qual é a roupa da prostituta? Não é carmesim? E as Escrituras descrevem uma mulher assim na Bíblia, dizendo que ela se veste de carmesim. Ela é barulhenta e teimosa. Os pés dela não permanecem em casa. Uma hora ela sai, outra hora ela vai para a rua. E ela fica à espera em cada esquina. Ela é universal. Ela está por toda parte. Os tentáculos dela estão espalhados por toda parte. Ela então vem até ele e o beija. E com uma face desavergonhada, ela diz: eu trouxe uma oferta de paz. Uau, ela é religiosa. Ela trouxe uma oferta de paz. Eu tenho uma oferta de paz hoje. E eu já cumpri os meus votos. Ela é muito religiosa. E aí eu vim ao teu encontro, diligentemente buscando o teu rosto, e eu te achei. Não é triste quando Ezequias capitulou e permitiu que os babilônios viessem de uma terra distante, e ele mostrou a eles todos os tesouros da sua casa. Foi necessário que um profeta o repreendesse, porque isso levou a um fracasso total. Eu já enfeitei a minha cama com tapetes e cobertas, com obras de escultura, com o linho mais fino do Egito. Bem, o linho não vinha mesmo de Israel. O linho era do Egito. E eu perfumei a minha cama com mirra, com aloé e hortelã. Vamos nos saciar com o amor até de manhã. Vamos nos encher de amor. E então ela diz, verso 19, pois o esposo não está em casa. Ele saiu para uma viagem demorada. Agora, a nova Bíblia King James traduz assim, pois meu marido não está em casa. Ele saiu para uma longa jornada. E ele levou um saco de dinheiro com ele. E só vai voltar no dia marcado. De quem ela está falando? Não é sobre o Senhor Jesus Cristo que ela está falando? Ele saiu numa longa jornada. Mas não apenas isso. Ele levou o dinheiro consigo. E ela não está nada feliz. Então vamos fazer o que quisermos, porque ele levou o dinheiro consigo. Onde é que devemos colocar o nosso tesouro? Aqui na terra? Ou deveríamos aguardar o seu retorno para que ele traga a nossa recompensa? Jesus não diz que ele vai trazer a nossa recompensa? Não ajuntem para vocês tesouros nesta terra, onde a traça corrói? Não, de modo algum. Coloquem o seu tesouro lá em cima. Eu anelo por minha igreja. Eu anelo por uma igreja que se levante pelos princípios da verdade eterna, que estão nos fundamentos que não podem ser alterados. Quando eu entrei para esta igreja há 30 anos,
Roma era o anticristo. Hoje, o Papa está aparecendo nas capas das nossas revistas, como exemplo de humildade para toda a humanidade. Nessa época, há 30 anos, ele era o anticristo. Naqueles dias, você pregava a mensagem dos 3 anjos, e não era necessário ter um ministério independente para isso, porque a igreja era a sua plataforma. Não importava onde você fosse, a igreja dava boas-vindas à mensagem. A igreja apoiava a mensagem. Mas o que aconteceu hoje com essa mensagem? Eu pensava que os projetos de união eram para as pessoas que estavam lá fora no mundo, para as pessoas que haviam perdido a sua bússola e estavam à deriva, à deriva, à deriva de volta para Roma. O meu esposo saiu numa longa jornada e ele levou o saco de dinheiro consigo. Eu quero o meu tesouro aqui nesta terra. Então, venha, reúna-se comigo. Vamos unificar. Vamos criar projetos que nos unam. Ele tem o saco de dinheiro consigo. E com palavras sedutoras, ela insiste para que ele ceda. Com a bajulação dos seus lábios, ela o força. E ele vai logo atrás dela, como boi em direção ao matadouro, ou como um tolo que necessita ser corrigido, até ser atravessado por uma lança, ou como um pássaro que caminha para a armadilha, e não se dá conta de que isto vai lhe custar a vida. Ouçam as minhas palavras, prestem atenção nas palavras da minha boca, que o seu coração não siga os caminhos dela. Não se desviem, porque ela é a razão de muitos estarem feridos. E muitos homens valorosos foram mortos por ela. Eu quero a minha igreja de volta. Eu quero acrescentar a minha voz à de C.D. Brooks. Eu quero a minha igreja de volta. Eu quero que a minha igreja seja um raio de luz em cima da montanha. Eu quero que a minha igreja soe o alarme de advertência, que os caminhos do mundo são os caminhos da morte. Eu quero que a minha igreja reflita de novo a glória do Senhor Jesus Cristo, porque a justiça e a injustiça nada têm em comum. Eu quero que a minha igreja seja o remanescente, o lugar de reunião que nos permitirá entrar em Canaã. Nós precisamos soar a mensagem de que Babilônia Grande caiu e que se tornou a habitação de demônios, toca de toda ave imunda e de todo espírito. Mas hoje em dia esta mensagem não é mais bem-vinda. Não! As pessoas que estão pregando uma mensagem assim deveriam ser silenciadas, porque todos nós já sabemos que a unidade, a união, elas representam força entre o remanescente e o mundo. Nós perdemos a bússola, nós perdemos o enredo, nós não sabemos mais a diferença no plano da salvação entre Babilônia e o remanescente. Nós não mais entendemos a diferença. Porque aquilo que tem uma boa aparência, tem uma boa sensação, deve ser bom. O amor não é um sentimento. O amor é um princípio. O amor é como a agulha que é fiel ao polo. O amor nunca capitula. O amor está fundado numa rocha eterna. Nós estamos encrencados. E muitos dos nossos homens valorosos estão sendo destruídos. Está escrito que Babilônia é a mãe das prostitutas. E suas filhas são aquelas igrejas que se apegam às suas doutrinas e instruções.
uma aliança ilícita com o mundo, deve ser evitada. A mensagem de Apocalipse 14, anunciando a queda de Babilônia, deve se aplicar àqueles corpos religiosos que já foram puros, mas se tornaram corruptos. Já que esta mensagem segue a advertência do juízo, ela precisa ser anunciada nos últimos dias. Portanto, ela não pode se referir à Igreja de Roma, porque essa igreja já caiu faz muitos séculos. Então, a que ela se refere? E se a Bíblia diz, saiam dela, povo meu, onde é que está o povo de Deus hoje em dia? Onde está a maioria do povo de Deus? Eles devem estar nas igrejas caídas, que professam amar a Jesus Cristo. Nós pensamos que não há diferença hoje entre Roma e as outras igrejas. Nós todos professamos a Jesus Cristo. Mas a Bíblia é muito clara. O anticristo continua sendo o anticristo e a marca da besta continua sendo a marca da besta. E nada de fato mudou. O alicerce continua o mesmo. Não há diferença. A reforma protestante tirou Jesus do labirinto das trevas e colocou-o de volta no pedestal, onde é o seu lugar. A reforma protestante devolveu a Jesus a posição de único salvador do mundo, colocando a expiação no centro. Sem o derramamento de sangue não há remissão dos pecados. Aí está o âmago do cristianismo. Aí está o cristianismo que tem por base a Bíblia. Roma ensina que Cristo não tinha que morrer por você. Você não é salvo pelo sangue do Cordeiro. Você é salvo por suas obras. E as obras de Jesus não precisavam ser realizadas até a morte. Assim, eles negam a expiação, salvos pelas obras e não pelo sangue. Mas a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. A Bíblia nos ensina que Jesus Cristo se tornou homem, que Jesus desceu até a terra, tornando-se a escada que nos conecta à divindade. E por sua humanidade, ele conecta a divindade à nossa humanidade. E a Bíblia ensina plenamente que ele desceu até a terra. A Bíblia nos ensina que Jesus Cristo tocou os leprosos. Ele é o único que estendeu a mão e os tocou. Quando um leproso aparecia, o leproso gritava, impuro, impuro. E o que as pessoas faziam? Saíam correndo. Mas o que Jesus fez? Ele se aproximou e tocou o leproso. E o leproso ficou curado. Jesus desceu até a terra. O catolicismo ensina que Jesus não desceu inteiramente até a terra. Ele era santo demais para descer inteiramente até a terra, até essa humanidade caída. E por isso eles criaram uma circunstância, um veículo, uma espaçonave, se você preferir, por meio da qual ele ficava acima do nível da terra. E eles declaram isso através do dogma da Conceição Imaculada, de modo que a concepção de Maria se dá de forma imaculada, para que eles tivessem um veículo, por meio do qual o Filho de Deus pudesse vir até a humanidade. Então, a Madre Teresa diz, se não houvesse Maria, não haveria Jesus. E num dos meus sermões, eu lembro a ela, como é? Sem Jesus é que não haveria Maria, porque antes que Abraão fosse, ele era. E porque ele não desceu inteiramente até a terra, ele necessita de mediadores. E aí a igreja assume uma posição mediadora. E os santos assumem uma posição mediadora. E Maria assume uma posição mediadora.
Mas Satanás sempre acusou a Deus de ser injusto. Como Deus pôde ousar lançá-lo fora do céu, redimindo apenas o homem? Se Deus fosse consistente, então Deus precisava ser constante em suas ações. E se o salário do pecado é a morte, então a justiça exige a morte. E por isso Satanás disse: você não pode perdoar o homem sem me perdoar também? De outra forma, você não é o que diz ser. Você não pode ter graça e justiça ao mesmo tempo. Um exclui o outro. E é isso mesmo que o catolicismo ensina. Ensina que Deus, para ser justo e misericordioso, perdoa os seus pecados, mas você ainda tem que pagar pelos pecados. Isso é que é a salvação pelas obras. Você ainda tem que pagar o preço dos pecados. E para que você pague por esses pecados que são perdoados, eles inventaram o purgatório, do qual a Bíblia nada fala. E ali, no purgatório, você paga os pecados que são perdoados. É isso que é a salvação pelas obras. A Bíblia ensina que Jesus morreu por você e por mim. E Ele pagou o preço todo. E eu me faço a seguinte pergunta: como é que as pessoas não conseguem entender isso? Como elas não conseguem compreender a diferença entre esses dois planos de salvação, em que um deles não traz salvação alguma, mas o meio de alcançar a grandeza pela sua própria força, pagando o seu próprio preço? Negam a expiação, pagam pelos próprios pecados. Quando Jesus já pagou tudo, eu devo tudo a Ele. Não podem nem cantar os hinos do inário. Não podem cantar. E então, Ele concedeu todo o poder para aliviar o sofrimento através da igreja. Dizem que Ele não desceu inteiramente à terra e você não pode ir a Ele, tem que ir à igreja. E o Papa Francisco diz, ele anunciou que de dezembro deste ano, durante um ano, nós teremos um tempo especial de graça, no qual haverá indulgências. Porque a igreja há de libertar as pessoas do sofrimento, do pecado do outro lado. Como é que é? Como é que essa lógica funciona? Como é que, logicamente, você pode libertar alguém das consequências do seu pecado, sofrimento, se o seu dogma ensina que a justiça exige que você pague? Aí eles inventaram um truque muito interessante, que eles chamam de o armazém da igreja, em que os méritos adicionais de todos os santos que já morreram e os méritos adicionais de Maria, pessoas que fizeram muito mais do que era necessário para que elas fossem para o céu, os santos também. Assim, o Papa pode pegar os méritos adicionais dessas pessoas e aplicá-los ao caso de uma pessoa que tem poucos méritos. E assim libertar essa pessoa do purgatório. E é isso que está sendo ensinado, que é uma forma cristã de salvação. Isso nega Jesus, isso marginaliza Cristo, estabelece sobre o trono a pessoa de um homem falível, que toma o lugar de Cristo, e aí dizem que ele é infalível. E porque ele é infalível, pelo dogma, ele não pode errar. E porque ele não pode errar, é inteiramente necessário que toda pessoa se sujeite ao seu poder para que seja salva. Como é possível que, tendo tantos projetos no mundo, nós parecemos indicar que não há diferença entre o protestantismo e o catolicismo hoje em dia? Eu fiquei intrigado ao ler, no espírito de profecia,
uma declaração. Jesus era protestante. Jesus protestava contra as inadequações dos ensinos dos fariseus. Jesus os corrigia. E em breve nós teremos que fazer soar um alto clamor, porque nós nos aproximamos de um tempo como nunca houve antes, quando esvaziarão a pessoa de Deus, como aparece nas últimas encíclicas. O Senhor clama por uma renovação do testemunho que houve em épocas passadas. Ele clama pela renovação da vida espiritual. As energias espirituais do seu povo foram entorpecidas por muito tempo, mas é necessário que haja uma ressurreição de uma morte aparente. Pela oração e pela confissão dos pecados, precisamos desimpedir a estrada do Rei. Eu quero a minha igreja de volta. E você? Você também quer a sua igreja de volta? Eu quero a minha igreja de volta. A infidelidade da igreja para com Cristo permitiu que sua confiança e afeição fossem desviadas dele. E permitir que as coisas do mundo ocupem o nosso coração equivale a quebrar os votos do casamento. E o Senhor então profere essas palavras tristes. E tu eras muito bela, Ezequiel. E eu busquei a tua beleza entre os pagãos, porque ela era perfeita pela minha beleza. A beleza dele, que eu coloquei sobre você. Ela usava a justiça de Cristo. Vocês vestem a justiça de Cristo. E nessa roupa, não há nenhuma linha de justiça própria. A salvação é totalmente consequência dos méritos de Cristo. Mas tu confiaste em tua beleza e te tornaste uma meretriz, por causa de tua fama. Assim como a esposa traiçoeiramente se afasta do marido, agiste traiçoeiramente para comigo, ó casa de Israel. E a esposa que comete adultério, que recebe estrangeiros em vez do próprio marido, onde é que nós estamos na linha do tempo? Muitas igrejas protestantes estão seguindo o exemplo de Roma, fazendo uma conexão iníqua com os reis deste mundo. E no último movimento, nos Estados Unidos, a igreja evangélica alegou oficialmente que a igreja e o Estado devem agora trabalhar juntos. Agora, as pessoas precisam ser testadas se elas vão obter a sua sabedoria do maior mestre que já existiu no mundo, ou se vão buscá-las em outra parte. Eu quero a minha igreja de volta. Eu me lembro dos dias, há 30 anos, quando eu viajava para a Europa, e eu pregava no púlpito da igreja. E onde quer que a mensagem fosse anunciada, a igreja estava lá. Havia uma harmonia com a igreja. Hoje em dia, proíbem este pregador, proíbem aquele pregador, porque um está destruindo o nosso relacionamento ecumênico e o espírito do pentecostalismo está invadindo a igreja. Há 30 anos, considerávamos que o pentecostalismo era uma forma de ocultismo praticada pelos jesuítas. Hoje, parece que já é bem-vindo em alguns círculos. Sob a influência de Roma e da União Tríplice, este país vai seguir os passos de Roma e vai pisar o direito de consciência. E esse tempo se aproxima. E ela afirma que o protestantismo vai mudar. Numa série recente que acabamos de gravar, nós olhamos os documentos que celebram a união de todas as igrejas para celebrar os 500 anos da Reforma. E nesse documento você fica horrorizado de ler que cada verdade do protestantismo foi abandonada. Cada uma delas. Até a aceitação da Eucaristia como sendo o corpo e o sangue literais de Jesus.
até a aceitação de que os sacerdotes têm a prerrogativa de perdoar pecados, até a aceitação da infalibilidade de um homem nascido mortal, sem qualquer peso na consciência. E ela diz que, assim como hoje há um abismo que separa o protestantismo de Lutero e os mártires, havia quando esses homens entregaram uma própria vida e por isso receberam o nome de protestantes. E agora eu quero ler uma citação para vocês, da própria pena dela. Cristo era protestante. Ele protestou contra a adoração formal do povo judeu, que rejeitaram o conselho de Deus. Ele lhes disse que eles estavam ensinando como doutrina de Deus mandamentos de homens, que eles eram falsos e hipócritas, sepulcros caiados, lindos do lado de fora, mas cheios de impurezas por dentro. Os reformadores descendem de Cristo, dos apóstolos. Eles vieram e se separaram das religiões da forma e das cerimônias. Se nós somos o remanescente, se somos chamados por Deus como lugar de reunião daqueles que foram chamados e que creem que a Bíblia deve ser aceita como ela é, então precisamos ser um remanescente completo. Não pode haver uma medida pela metade. Você não pode pertencer metade a Cristo e metade a Belial. Você tem que ser todo de Cristo ou todo de Belial. Eu quero a minha igreja de volta. Eu a quero de volta. Um estudo da Bíblia com muita oração mostraria aos protestantes o verdadeiro caráter do papado e faria com que eles ficassem horrorizados e se afastassem dele. E hoje nós fazemos cara bonita. E as pessoas são enganadas do lado direito, do lado esquerdo e no meio. E os nossos melhores homens, muitos dos nossos líderes, acabam fazendo um esforço de silenciar as pessoas que tentam expor esse poder. Eu quero a minha igreja de volta. Nós não devemos formar uma confederação com o mundo, supondo que, se fizermos isso, nós realizaremos mais. Se alguém tentar impedir o avançamento da obra de Deus da forma como Deus indicou, essa pessoa desagrada a Deus. Nenhum aspecto da nossa fé que nos tornou o que somos hoje deve ser enfraquecido. Nós temos os velhos marcos da verdade. A experiência e o dever devem nos ajudar a ficar firmes na defesa dos nossos princípios, em plena vista do mundo. Nós não devemos sair por aí com resmungos. Será que a causa de Deus vai ficar para trás de novo? Será que ela vai desaparecer? Assim como o antigo Israel perdeu ímpeto, quando eles disseram, nós não temos rei, a não ser César. Ou nós vamos nos levantar como povo? Será que nós vamos dizer, basta, basta? Nós não queremos o sincretismo. Nós não queremos cultos mundanos, sincronizados, misturados com a adoração celestial. Nós queremos cantar como os anjos cantam. Queremos adorar como os anjos adoram. Queremos cobrir a nossa cabeça e fixar os nossos olhos na lei. Queremos olhar o propiciatório e compreender o plano da salvação. Queremos saber quem é o nosso Salvador. Queremos nos levantar por sua justiça. Queremos defender a sua lei, porque é uma transcrição do seu caráter. Nós nada temos do que nos envergonhar. Nada. Jeremias escreve: Ó Jerusalém, teu coração cedeu à impiedade. Limpa o teu coração da impiedade, para que tu sejas salva. Quanto tempo mais permanecerão esses pensamentos ímpios na tua cabeça? Porque se anuncia a tua aflição desde o monte de Efraim, fazendo menção a todas as nações sobre a punição de Jerusalém, que observadores dos países mais distantes levantarão uma voz contra as cidades de Judá. O que está acontecendo aqui?
Os observadores estão à porta. Vão falar no Congresso. Como guardadores do campo, eles a repreenderão, porque ela tem sido rebelde contra mim, diz o Senhor. Tu mesma buscaste estas coisas para ti. Esta é a tua impiedade, coisas amargas que vão até o teu coração. Meu coração, dói até o meu coração. E meu coração faz um ruído dentro de mim. Não posso mais ficar em paz, porque a minha alma ouviu o som da trombeta, o alarme da guerra. Como Jeremias, eu posso dizer que estou escutando. Eu consigo ouvir o som da guerra. E muitos grandes homens estão dormindo sobre o linho egípcio. Destruição sobre destruição, e toda a terra jaz arruinada. Minhas tendas, as minhas cortinas se estragam. Por quanto tempo mais verei o estandarte e ouvirei o som da trombeta? Porque o meu povo é tolo. Não me conhecem. São crianças teimosas e não têm nenhuma compreensão. São sábios para fazer o mal, mas não têm conhecimento de como fazer o bem. Será que queremos pertencer a essa categoria, como aconteceu um dia com o antigo Israel? E Jesus nos dá algumas parábolas para a época em que vivemos. E ele fala sobre um homem que possuía uma casa e plantou uma vinha. E ele arou a terra. E ele plantou a sua vinha e construiu uma torre. E ele deixou trabalhadores e foi para uma terra distante. E quando chegou a época da maturação dos frutos, ele lhes enviou um representante. E vocês conhecem a história. Eles o apedrejaram, o espancaram, o mataram. E depois ele enviou o seu filho. O meu filho eles terão que aceitar. Mas eles disseram, aí vem o herdeiro. Vamos matá-lo. A humanidade não muda nunca. O diabo não fica desanimado. Nós estamos indo para uma confrontação. E a pergunta é, quem vai ficar do lado do Senhor? Quem vai representá-lo? Como é que vai ser esse remanescente? Será que o remanescente virou cola, espalhada pelas nações, para colar o mal à justiça? Ou será que o remanescente se separou do mundo? Será que o remanescente repensou a sua posição? Será que o remanescente está tomando a sua posição sob o estandarte ensanguentado do príncipe Emanuel? Essa é a pergunta que precisamos fazer. Mateus capítulo 24, verso 42. Acautelaivos, portanto, porque não sabeis a hora em que vem o vosso Senhor. Mas sabei isso, que se o dono da vinha, isto é, o chefe de família, soubesse a que horas viria o ladrão, ele teria ficado de vigília e não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Portanto, estai prontos, porque quando julgueis que não mais virá o Filho do Homem, porque o Filho do Homem virá na hora em que não julgueis. Quem é o servo fiel? Quem é o Senhor? Quem é o governante da casa, que lhes dá o seu alimento a seu tempo? Esta é uma boa pergunta. Bem-aventurado é o servo, que quando o seu Senhor vier, há de encontrá-lo fazendo a sua vontade. Em verdade vos digo que ele há de colocá-lo como mordomo de todos os seus bens. Mas, e aquele servo mau dirá no seu coração, o meu Senhor se demora. Nós não estamos falando de uma pessoa mundana aqui. Nós não estamos falando de uma pessoa lá de fora. Nós estamos falando do servo. Estamos falando de alguém que está na igreja, que diz, o Senhor se demora. E essas pessoas que estão sempre falando que o mundo vai acabar e que criam terror entre nós. Mas nós temos um evangelho de paz, de amor. Parem com essa pregação sobre perigos. Sim, nós temos muitos homens valorosos que estão pensando assim.
Então o servo mau dirá no seu coração: o meu senhor se demora, e ele vai começar a espancar os seus outros servos. Em outras palavras, se alguém se coloca em posição elevada na igreja, como líder, e começar a espancar os demais servos que estão pregando a mensagem, essa pessoa vai ter um problema sério. E então ele for beber e comer com os bêbados. Isso significa que o servo, então, passou a comer e a beber com os bêbados? Mas quem é o bêbado? A Bíblia fala de duas categorias de bêbados. Na palavra de Deus, uma categoria diz respeito àqueles que estão embriagados com o sangue dos santos. Nós sabemos quem são eles. Durante 1260 anos, eles perseguiram o protestantismo e perseguiram as pessoas que criam na Bíblia. E por isso a Bíblia fala que estão embriagados com o sangue dos santos. Aí está o primeiro grupo de bêbados. Mas há outro grupo, aqueles que estão embriagados com o vinho de Babilônia, que aceitaram suas doutrinas, que abriram mão do conhecimento especial da palavra de Deus em busca de atenção mundial. Então, se você começar a beber e a comer com os bêbados, então é porque você faz parte do movimento ecumênico. E aí você começa a espancar os demais servos. O senhor daquele servo há de vir num dia em que ele não espera, e numa hora da qual ele não está ciente, e há de separá-lo e colocá-lo com os hipócritas. E ali haverá pranto e ranger de dentes. Eu me lembro dos dias, há 30 anos, que se você fosse um ministro nesta igreja, você podia pregar em qualquer lugar, no mundo todo. Hoje você não pode. Há obstáculos e bloqueios, freios. E aí dizem para você o que você deve pregar e o que você não deve pregar. E como pregar e como não pregar. E começam a enviar mensagens secretas, banindo um pregador, banindo outro pregador. Eu quero a minha igreja de volta. Eu quero a minha igreja de volta. Eu quero que o Deus do céu encontre uma igreja que confia nele. Eu quero que o Deus do céu encontre uma igreja que depende totalmente dele. Eu quero que o Deus do céu encontre uma igreja que o ama de todo o coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Eu quero uma igreja que coloca o padrão de Deus em primeiro lugar na sua vida, guardando os mandamentos de Deus e se apegando ao testemunho de Jesus. Eu quero uma igreja fiel, que tire as pessoas do precipício, não que empurre as pessoas no precipício. Eu quero uma igreja que é o remanescente. Que Deus nos ajude. Que Deus nos leve a uma introspecção séria. Que nós olhemos a nós mesmos, que nós olhemos os nossos hábitos, que nós olhemos as nossas ações, que nós nos tornemos o povo que Deus pode usar para proclamar o alto clamor. Que Deus o abençoe e o guarde à medida que você pondera essas coisas em seu coração. E que a minha igreja, a minha linda, linda igreja, que a minha igreja desperte. Em nome de Jesus. Amém.